Olá, galera do canal Tempo na Web, que acompanha o canal Tempo na Web nas plataformas digitais. Quem fala com vocês é o Dejaneiro de Oliveira. Estou chegando para mais um vídeo, trazendo a previsão para os próximos dias para a região sudeste do Brasil. Traz os dados do Ventus, do modelo europeu e CMWF. Começando aí pela quarta-feira, dia 14 de maio de 2025. Nas áreas de cinza temos tempo estável, sem condição para chuvas. Nas áreas em azul, verde ou amarelo, laranja ou vermelho ou roxa, condição para chuvas. Nas áreas do leste de São Paulo, sudeste de São Paulo, madrugada dessa quarta-feira, condição para chuvas fracas sobre o leste, norte do Rio de Janeiro, centro, sul e leste do Espírito Santo, sul de Minas, norte, nordeste de Minas. Avançando aqui às 9 horas, a condição para chuvas fracas sobre o leste, sudeste de São Paulo, leste do estado de Minas, centro, sul do Espírito Santo, chuva fraca moderada sobre o nordeste de Minas. Avançando aqui às 15 horas, condição para chuvas fracas sobre o centro-norte do estado de Minas, Triângulo Mineiro, centro-norte de São Paulo, leste e sudeste de São Paulo, centro do Espírito Santo, norte do Espírito Santo. Avançando aqui às 21 horas, condição para chuvas fracas sobre o sudeste de São Paulo, norte do Rio de Janeiro, norte de Minas, divisa com a Bahia, e chuvas fracas a moderadas sobre o leste e sudeste do Espírito Santo. Avançando aqui para o dia 15, às 3 horas, chuvas fracas sobre o sudeste de São Paulo, norte do Rio de Janeiro, chuva fraca moderada sobre o centro-sul do Espírito Santo, leste e norte do Espírito Santo. Avançando aqui às 9 horas, condição para chuvas fracas sobre o norte do Rio de Janeiro, leste de Minas, nordeste de Minas, chuvas fracas sobre o sul do Espírito Santo, leste e norte do Espírito Santo. Avançando aqui às 15 horas, condição para chuvas fracas sobre o leste do estado de São Paulo, os pontos do Rio de Janeiro, leste, nordeste de Minas, sul do Espírito Santo. E avançando aqui às 21 horas, condição para chuvas fracas sobre o sudeste de São Paulo, centro-norte do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, norte do Espírito Santo e nordeste de Minas. Avançando aqui para o dia 16, às 3 horas, então para chuvas fracas sobre o leste e norte do Espírito Santo, chuva fraca moderada na faixa litorânea do estado, chuvas fracas sobre o norte do Rio de Janeiro, norte e nordeste de Minas. Avançando aqui às 9 horas, condição para chuvas fracas a moderadas sobre o centro-sul do Espírito Santo, norte do Espírito Santo, sudeste de Minas, leste e nordeste de Minas. Avançando aqui às 15 horas, condição para chuvas fracas sobre o centro-oeste do Rio de Janeiro, centro-sul do Espírito Santo, leste, sudeste, norte e nordeste de Minas. Avançando aqui às 21 horas, condição para chuvas fracas sobre o leste e nordeste de Minas, leste e sul do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. Avançando aqui para o dia 17, às 3 horas, então para chuvas fracas sobre o centro-norte de Minas, norte do Espírito Santo, centro-sul do Espírito Santo também, no litoral norte do Rio de Janeiro. Avançando aqui às 9 horas, condição para chuvas fracas sobre o nordeste de Minas, sul de Minas, litoral norte do Rio de Janeiro, chuvas fracas sobre o litoral do Espírito Santo e norte do Espírito Santo. Avançando aqui às 15 horas, condição para chuvas fracas sobre o norte do Rio de Janeiro, os pontos do Espírito Santo, nordeste, Minas e norte do Triângulo Mineiro. Avançando às 21 horas, condição para chuvas fracas sobre o nordeste do estado de Minas. Avançando aqui para o dia 18. Chuvas fracas sobre o nordeste do estado de Minas, norte do Espírito Santo, chuvas fracas. Avançando aqui às 9 horas, condição para chuvas fracas sobre o norte e nordeste do estado de Minas, centro-norte do Espírito Santo. Avançando aqui às 15 horas, condição para chuvas fracas sobre o leste e nordeste de Minas, centro-leste e norte do Espírito Santo. Chuva fraca sobre o sudoeste do estado de São Paulo e oeste do estado de São Paulo. Avançando aqui às 21 horas, condição para chuva fraca moderada sobre o nordeste de Minas e noroeste do Espírito Santo. Avançando para o dia 19, madrugada do dia 19, pode chover de forma fraca moderada sobre o nordeste de Minas e leste do Espírito Santo. Avançando aqui às 9 horas, condição para chuvas fracas sobre o leste, nordeste de Minas e norte do Espírito Santo. Avançando às 15 horas, condição para chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste, nordeste de Minas. Chuvas fracas a moderadas sobre o sul do Espírito Santo, norte do Espírito Santo, sudeste de São Paulo. Avançando às 21 horas, condição para chuvas fracas no centro-leste de Minas, sul do Espírito Santo e centro de São Paulo.
Avançando para o dia 20. Condição para chuvas fracas sobre o centro de Minas, litoral norte, Espírito Santo. Avançando às 9 horas, condição para chuva fraca sobre o litoral norte, Espírito Santo, leste, nordeste, Minas. Avançando aqui às 15 horas, condição para chuvas fracas sobre o centro-sul de Minas, centro-oeste do Rio de Janeiro. Chuva fraca moderada sobre o centro-norte, Espírito Santo. Avançando às 21 horas, condição para chuvas fracas sobre o centro-norte, Espírito Santo, leste e nordeste, estado de Minas. E avançando para o último dia, que é o dia 21, às 3 horas, condição para chuvas fracas sobre o leste de Minas, centro-oeste do Espírito Santo. Avançando às 9 horas, condição para chuva fraca sobre o leste e sudeste de São Paulo, leste e nordeste de Minas, litoral norte do Espírito Santo. Avançando às 15 horas, condição para chuvas fracas aí para o sudeste de Minas, leste e nordeste de Minas, centro-norte do Espírito Santo. E chuvas fracas a moderadas sobre o sudeste de Minas, centro-sul do Rio de Janeiro. Chuvas fracas a moderadas na faixa leste de São Paulo. Avançando às 21 horas, condição para chuvas fracas e moderadas sobre o centro-leste e sudeste de São Paulo, centro-norte do Espírito Santo, nordeste de Minas, hein? Beleza? Essa foi aqui mais uma atualização na previsão do tempo atualizado para a região sudeste do Brasil para os próximos dias aí. Agradecer a todos que acompanham o canal, que deixe seu like, ajude a divulgar o canal. Quem não é inscrito no canal, possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal, para que mais pessoas possam ficar informadas sobre as condições do tempo do Brasil. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.